cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos vocês. Que alegria estarmos juntos. Hoje eu estou dando as boas-vindas. O pessoal hoje deu um descanso para os nossos irmãos. Hoje também não teremos o BVM Kids. A Luísa, a Ana Luísa e a Júlia estão em semana de prova, então as meninas estão focando nisso. É uma semana de descanso, mas semana que vem temos mais IBVM Kids, se Deus quiser, tá? Desde já quero dar as boas-vindas para você que nos visita pela primeira vez. Sejam bem-vindos, sinta-se bem em nosso meio, tá bom? A família BVM está de braços e coração aberto para vocês. E vocês que já são de casa, muito obrigado por estarmos juntos, tá? Começando esse culto de adoração a Deus, é o culto onde estamos, apesar de virtualmente, mas adorando a Deus com os nossos corações, não é isso? Eu queria fazer uma oração, e nessa oração eu queria colocar a tua vida na presença de Deus. Se você tiver algum pedido, tiver algo que te tira a paz, que te deixa preocupado, vamos estar orando, vamos colocar na presença de Deus, tá? Eleve teus pensamentos ao Senhor, abra teu coração, clame a Ele, que Ele está de ouvidos atentos a você. Como nós falamos, o poder da oração não está em quem ora, tá? Minha oração não tem poder, mas o poder está em quem ouve as orações, que é o nosso Deus, tá bom? Vamos orar ao Pai então? Deus querido, obrigado, Deus, por esse tempo. Abençoe a vida de cada um aqui, Senhor Jesus. Pai amado, esse culto é um presente nosso, Senhor. Toda a honra, toda a glória se dá a Ti, ó Pai. Não é o culto como gostaríamos de fazer presencialmente, mas é de coração.
quem esteja assistindo, ó Pai, se há alguém aqui que está triste, Pai, que o Espírito do Senhor encha ele de alegria. Se há alguém aqui desanimado, ó Pai, se tem alguém aqui pensando em tirar a própria vida, desistindo da vida, Pai, reanime, dê forças, ó Pai, restaure a vontade de viver, dê paz, dê alegria, ó Deus. Pai, aquelas famílias que estão passando por dificuldade, tenha misericórdia, Pai, que essas famílias sejam restauradas. Alguém que está precisando de cura, em nome de Jesus clamamos, ó Pai, misericórdia, ó Pai, cura, ó Pai, pedimos. Todavia seja feita a Tua vontade, Senhor Deus. Abençoe os nossos irmãos, as famílias, o bairro ali da Vila Muniz, cada família da Vila Muniz, ó Pai, que aquele bairro seja restaurado para a honra e glória do Senhor. Cada um que está assistindo, ó Pai, independente da cidade, do local onde estejam assistindo, abençoe que esse lar, que esse emprego, que esse carro onde eles estiverem, na rua, independente de onde eles estejam assistindo esse culto, sejam cheios do Espírito Santo do Senhor e de paz. Continue conosco e que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Alguns recadinhos, meus irmãos. Continuamos tendo nossas células virtuais, tá bom? Segunda-feira, terça-feira, nossas células através do WhatsApp, lá pela câmera do WhatsApp. Se quiser participar, entre em contato conosco. Quarta-feira, todas as mulheres têm um encontro marcado no Zoom, pelo aplicativo Zoom. Quem quiser, entre em contato com a irmã Luciana, tá bom? É bênção, é só para as mulheres. Quinta-feira, estamos tendo nossos cultos presenciais e tem sido bênção, gente, tem sido maravilhoso. Óbvio que estamos fazendo, respeitando o distanciamento, tudo mais, não podemos ter todos que gostaríamos, mas está sendo bênção. Então, assim, se você quiser participar do nosso culto de quinta-feira, entre em contato. Possivelmente já esteja cheio, porque hoje estou gravando aqui na sexta-feira e já estamos quase esgotados, tá bom? Mas fale aí, pastor, se não der nessa quinta, quero na outra, eu, você e tua família, vocês são nossos convidados, tá bom? Ou venha participar das células virtuais, tá? Segunda, terça, quarta com as mulheres, sexta-feira com os adolescentes e sábado nossas células também, tá bom? Desde já quero agradecer. Lembrando, vai ter daqui a pouquinho aí o aviso também da nossa Assembleia Extraordinária que vamos ter no último sábado, sábado que vem. Só que a nossa Assembleia vai ser na nossa igreja irmã, na nossa igreja Batista da Vila Antunes, do pastor José, nosso querido pastor José. Eles nos emprestaram o templo deles, porque é mais espaçoso, então dá para estarmos juntos, respeitando todas as normas de segurança, então vai ser bênção, tá? 19h30, você membro da IBVM está convocado para estarmos lá, importantíssima essa assembleia. E estaremos fazendo também as ceias, gente, vamos estar tendo uma ceia também, porque talvez seja a única oportunidade ou a última oportunidade nesse ano de podermos estar juntos, tá bom? Não sabemos. Então não perca, anota aí, você membro da IBVM está convocado. Aqueles que estão se preparando para o batismo ou aqueles que querem fazer parte da IBVM, também 19h30 lá na Vila Antunes, esteja conosco participando para ver como é que funciona essa parte administrativa. Tá bom, gente? Deus abençoe. Fique com esses louvores. Olha, hoje nós vamos estar falando sobre a questão de preconceito, né? Estamos falando tanto, teve agora o dia da consciência negra, acontecendo tantas coisas tristes pelo mundo. E vamos falar sobre isso, vamos falar sobre preconceito, sobre raça. E esses dois louvores eu escolhi especialmente, pois trata sobre isso. Então, vamos adorar a Deus. Se você conhece essas músicas, adore, cante conosco. Se você não conhece, presta atenção na letra, que são bênção demais. Tá bom, gente? Deus abençoe. Até daqui a pouquinho. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus,
Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Lararaia, laiaraia. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Mais lindos que ouvi, a única linguagem transforma corações. Amor em qualquer língua traz união, bênçãos de mãos dadas como irmãos, Deus nosso semelhantes.
Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar, e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que isso logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Aí, benção. Depois desses louvores lindos, vocês viram os avisos aí de quinta-feira, os avisos também da nossa Assembleia. Irmãos, é o seguinte, se caso continuar essa flexibilização, se as coisas não fecharem, tá bom? Possivelmente vamos estar tendo culto aos domingos também, mas aí eu vou avisar vocês, tá bom? Quinta-feira, gente, quinta-feira os cultos são presenciais, mas a pregação está sendo transmitida ao vivo, tá bom? É só a parte da pregação, da mensagem, o restante do culto não, a parte das orações, do louvor, não, porque é algo muito particular, tá bom? Assim, preserva um pouquinho os irmãos, tá? Mas a palavra, que horas, pastor? Não sei, rapaz, é quinta-feira pelo Facebook da IBVM, fica ligadinho, porque talvez pode ser 15 para as 8, pode ser 8 horas, 8, 10, vai depender do primeiro momento. A gente tem o primeiro momento de oração, pedido de orações, louvores, entrega do dízimo, oferta, então depende muito, tá bom, gente? Não tem horário certo, então fica atento lá na página do Facebook da IBVM, tá? Quinta-feira, talvez seja 15 para as 8, 8 horas, não sabemos ao certo, tá? Mas vai estar lá, tá bom? Estamos estudando o livro de Juízes, tem sido incrível, tem sido bênção demais, tá bom? Outra coisa, você que quer fazer a devolução dos seus dízimos e ofertas, está aí o número da conta da nossa igreja, faça ser uma alegria, realmente vai ser bênção para nós. Temos nossos sonhos, nossos projetos, e você pode fazer parte disso também. Se você quiser fazer uma doação de cesta básica ou alguma coisa social, pastor, eu queria fazer uma oferta para a social da igreja. Olha aí, irmão Lico, fale com ele, irmãos. Nós temos um caixa, onde esse caixa é direcionado para pagar eventualidades, água, luz, remédios. Inclusive, temos uma pessoa muito querida, uma senhora muito querida, que está precisando urgentemente de um tratamento na sua vista, tá bom, gente? E é algo urgente, então estamos levantando recursos para poder ajudá-la, abençoá-la, a arcar com os remédios que são caros, tudo mais, os exames. Se você quiser ajudar especificamente, ó, o contato do irmão Lico aí, fale com o irmão Lico, é bênção demais, gente, bênção demais, que ele e a irmã Sueli são queridão. Fale com eles, ó, irmão Lico, esse dinheiro é para isso, e vai ser bênção, tá bom? Eu falo demais. E, como falei, hoje a palavra, o título que eu dei é Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Por quê, gente? Porque teve agora essa semana o Dia da Consciência Negra, né? Isso essa questão de preconceito sempre está vindo em voga. Infelizmente, essa semana, num Carrefour, um homem negro foi assassinado nos Estados Unidos também. Alguns dizem que não é uma questão de racismo, outros dizem que sim. Enfim, não vamos entrar no mérito da questão. Mas fato é, existe preconceito, existe racismo. Mas eu acho que seria mais interessante, ao invés do Dia da Consciência Negra, o Dia da Consciência Humana. Porque se nós entendermos que todos somos iguais, não precisa ter
o dia do negro, o dia do japonês, o dia do italiano, o dia do judeu. Somos humanos, é uma raça só. Entende? Mas eu entendo a necessidade de se trabalhar essa questão do racismo, principalmente contra os negros, que sofrem muito historicamente. Porém, eu quero hoje focar na questão humana, tá? E para isso eu gostaria de abrir a Bíblia para o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10. É um texto muito conhecido, eu já preguei algumas vezes na igreja, e talvez você já conheça de cor salteado. Mas vamos lá, Lucas capítulo 10. Tá? Capítulo 10, do versículo 25 em diante, diz assim, ó, acompanha comigo. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Gente, esse perito na lei, ele perguntou como conseguir a vida eterna. Sabe que interessante? Jesus falou assim: como você lê a lei? Como você interpreta? Jesus não perguntou o que a lei diz, mas falou assim, como você enxerga isso? Interessante, não é verdade? Interessante que a Bíblia é assim, a Bíblia cada um interpreta de um jeito, mas a gente tem que entender o que a Bíblia diz de fato, não que eu entenda o que você entenda, mas o que ela de fato diz. E quando aquele homem falou, Jesus falou: muito bem, você fez corretamente, então vai e faça o mesmo, que você viverá eternamente, você terá a vida eterna. Versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas e espancaram-no. Preste atenção, lhe tiraram as roupas, ou seja, esse homem estava nu. Espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Então imagina a cena, esse homem foi espancado, estava quase morto, estava nu. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. E quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado também. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, e quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia. E respondeu o perito da lei. Aí Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo, que é o título da nossa mensagem. Mas o que é interessante nisso, meus irmãos? Sabe o que é interessante? Eu gostaria que, se você tivesse sua Bíblia, você pegasse e visse o título que está aí nessa história. Tá? Vê como é que está o título aí. Sabe o título? Salmo 23, o bom pastor. Como é que está o título nesse texto aí? Em alguns vai estar a parábola do bom samaritano. É bem interessante. Por que eu quero trazer esse texto para mexer com a gente hoje? Porque fato é, irmãos, a Bíblia ela revela o que o homem é. A Bíblia está repleta de histórias de preconceito, de discriminação. Não porque é Deus que quer, mas Deus mostra quem somos de fato. A Bíblia é um espelho nosso. Nós olhamos e nos vemos nela. E deixa eu te falar uma coisa, esses títulos que são colocados, eles não estão no original da Bíblia, tá? Esses livros eles foram escritos de uma maneira direta, era um texto, era uma carta, era um livro, não tinha divisões de capítulo e versículo,
Ó, pra vocês terem noção, foi só lá no início do século XIII que tinha um homem, um inglês, chamado Stephen Langton, que mais tarde ele se tornou um arcebispo. Ele era um religioso, tá bom? Esse Stephen, ele dividiu a Bíblia em capítulos somente no início do século XIII, somente lá, até o início do século XIII, alguns homens já tentaram fazer, mas nenhum com sucesso. Então, quando você lê a Bíblia, imagina você pegar Lucas, por exemplo, sem capítulo e sem versículo. Já parou para pensar? Onde que está a história do bom samaritano? Cara, como é que você ia achar no meio daquilo tudo? Então, somente nesse período que esse inglês separou por capítulos. E para vocês terem uma noção, mais ou menos 300 anos depois, lá na metade do século XVI, o francês Robert Estienne, ele separou por versículos. Irmãos, a Bíblia por capítulo e versículo, só lá em 1600 e pouco que ela passou a existir. Até então era só, os textos eram inteiros, você não tinha versículo, não tinha capítulo. E pastor, mas por que você está dizendo isso? Sabe por quê, gente? Porque esse título, o Bom Samaritano, ele foi dado muito tempo depois. Possivelmente foi dado nesse período aqui, em que foi separado os capítulos, os versículos, tá? E por que eu estou citando? Porque esse título, o Bom Samaritano, é um título totalmente preconceituoso. Não é bíblico, é preconceituoso. Que isso, pastor? Claro. O homem que deu esse título, ele leu e ele era um homem cheio de preconceito no coração contra os samaritanos. Sabe por quê? Porque quando você fala a parábola do bom samaritano, entende-se que este bom samaritano é uma exceção, que os demais samaritanos são pessoas ruins. E este é o bom samaritano, compreende? Sendo que esta parábola, o foco não é o bom samaritano. O foco é o péssimo sacerdote e o péssimo levita, que é o que Jesus está chamando a atenção. Mas para você ter uma ideia, o porquê isso acontecia, gente, isso é histórico. Lá, muitos anos atrás, quando o povo judeu foi levado cativeiro para a Babilônia, ficaram lá 70 anos, depois que eles voltaram do cativeiro, ficou um resquício de um povo lá na terra de Judá. E esse povo que ficou lá, eles se misturaram, esses judeus, sangue puro, vamos dizer assim, eles se misturaram com outras nações. E aí, aquela galera que estava lá no exílio, que voltou, viu aquele povo misturado e não aceitou como povo judeu. E aí nasceram os samaritanos. Então os judeus que vieram do cativeiro não aceitavam aqueles judeus como irmãos, porque eles tinham se misturado. O preconceito era tamanho, gente, que os samaritanos eles têm um Antigo Testamento diferente do povo judeu. O povo judeu detestava samaritano. Para eles, samaritano e cachorro era a mesma coisa. Lembra da parábola da mulher samaritana? Lembra da vez que Jesus foi expulso da vila dos samaritanos e os discípulos queriam mandar fogo do céu para destruir aquele lugar? Irmãos, judeus e samaritanos não se davam. E possivelmente o homem que fez essa divisão, ou a pessoa que deu o título, o bom samaritano, ele era fã de judeu e ele detestava samaritano. Porque o que saltou aos olhos desse homem? O que saltou aos olhos desse homem não foi colocar no título a parábola do péssimo sacerdote e do péssimo levita. Não. O que saltou aos olhos dele foi colocar a parábola do bom samaritano. Como se o bom samaritano fosse uma exceção. Os demais eram pessoas ruins. Interessante, não é verdade? Interessante como até nos relatos bíblicos ou os relatos extra-bíblicos, que são os temas, pessoas que colocaram isso depois, contém preconceito. Os judeus, como eu disse, eles tinham muito preconceito contra os samaritanos e vice-versa,
Os samaritanos não aceitaram Jesus, os seus discípulos, quando foram lá nos seus vilarejos e mandaram Jesus embora em algum momento. Havia preconceito, o judeu contra os gentios e vice-versa. Sabe, meus irmãos, qual é o problema nisso? O problema é, Jesus criou apenas uma raça, mas nós dividimos. Nós dividimos. E nós vimos que pessoas preconceituosas sempre existiram e infelizmente sempre existirão. Dentro da minha igreja, a igreja ao qual sou pastor, dentro de qualquer igreja existem pessoas preconceituosas. E isto não é cristão. E isso não é fruto de um cristão. Agora, vamos pegar ponto dessa história do bom samaritano. Jesus falou que um homem veio de uma cidade de Jerusalém e lá ele foi assaltado, foi arrancado as roupas, ele estava nu, quase morrendo. E aí passou primeiro um sacerdote e ele viu e não ajudou. Sabe por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Porque o sacerdote estava fazendo aquilo que era certo. Pela lei, um sacerdote não poderia tocar em alguém impuro ou um morto. E lembra que o texto diz que aquele homem estava como morto? Ele estava asanguentado? Então aquele sacerdote, ele era tão fiel à lei, ele era tão legalista, que ele preferiu ser fiel à lei do que ajudar o seu próximo. E depois veio um levita. Um levita, alguém responsável pelo templo. Não sabemos em que parte do templo ele trabalhava, mas era alguém responsável pelo culto do Senhor. Este levita também vê aquele homem sofrendo e não ajuda. Porque também devido à sua religiosidade. Mas olha que interessante, Jesus chega para aquele perito na lei que perguntou para ele sobre como ir para o céu e falou assim, aí vem um samaritano. Esse samaritano parou. Esse samaritano colocou aquele homem sobre o seu cavalo, sobre o seu jumento e levou até uma hospedaria. Irmãos, olha que interessante. Quando a gente olha a ideia de um cavalo, de um jumento, onde esse homem coloca outra pessoa em cima, talvez você não tenha tanta noção. Mas aquilo, irmãos, era o meio de transporte dele. Para aquele samaritano colocar o homem em cima do seu animal de carga, sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que descer do seu animal de carga e dar o lugar para aquele homem, quase morto, pelado, nu, ensanguentado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um carro, talvez você tenha um carro. Será que se nós víssemos um desconhecido na rua, quase morto, ensanguentado, será que nós colocaríamos essa pessoa dentro dos nossos carros? Pois foi exatamente isso que o samaritano fez, gente. Foi exatamente isso que o samaritano fez. Ele desceu do seu animal e colocou aquele homem desconhecido, quase morto, ensanguentado, sujo, em cima do seu animal de carga. Ele abriu mão do seu conforto, ele desceu e ele foi andando, porque naquele animal estava um homem desconhecido. Será que eu e você faríamos isso? Sabe por quê? Porque o sacerdote, o levita, estava cheio de preconceito, discriminação. O samaritano não. O samaritano apenas viu um homem, um ser humano. O samaritano, aos olhos dos judeus, se tornou um homem impuro. Mas para ele não interessava. E sabe que interessante? Ele foi, e a história pega um viés mais intrigante ainda. Por quê? Ele leva esse homem numa hospedaria. E ele dá 2 denários e fala assim, cuida dele. Cuida dele. E outra coisa, se o gasto dele exceder esses 2 denários, na volta eu pago o resto. Irmãos, me tira uma dúvida. Você acha que aquele hospedeiro, o dono da hospedaria, iria confiar num total desconhecido? Se você tem uma hospedaria, se você tem um restaurante, se você tem um hotel,
e alguém chega e fala assim, ó, eu vou deixar esse homem aqui no seu hotel, toma aqui R$500. E deixa ele ficar aqui, cuida dele, dá comida para ele, dá café da manhã, deixa ele ficar aqui até ele ficar bom, tá? E se por acaso demorar mais do que esses R$500, vamos supor, os R$500 dá para 5 dias, mas se ele ficar 15, 20 dias, dá comida, deixa ele dormir. Na volta eu pago a diferença. Você faria isso para um desconhecido? Você arriscaria tomar um prejuízo por um desconhecido? Não. E nem aquele dono da hospedaria. O que entende? O que eu entendo, pelo menos. Eu entendo que pela essa história, aquele samaritano já era do costume dele ajudar pessoas desconhecidas. Ao que parece, não era a primeira vez que o samaritano chega naquela hospedaria e pede para ajudar alguém. Porque para ele falar, na volta eu pago o restante, significa que o dono da hospedaria confiava que ele ia voltar. Ou seja, era uma pessoa frequente naquela hospedaria. Sempre passava por lá. E era uma pessoa de palavra. Era uma pessoa que o hospedeiro podia confiar, o dono da hospedaria. Que lição! Que lição que Jesus está dando para um judeu, perito na lei, que se achava, chegou na presença de Jesus em arrogância, falando, mestre, como eu faço para herdar os céus, a vida eterna. E sabe o que é um tapa na cara? Que Jesus está dizendo para ele assim, ó, seja como um samaritano. Esse samaritano da história é melhor do que você, Jesus está dizendo. Você tem noção de como aquilo foi ofensivo para aquele judeu? Sabe por quê, meus irmãos? Aquele judeu era um homem preconceituoso. E pessoas preconceituosas geralmente são pessoas insensíveis. Insensíveis. A pessoa preconceituosa não está sequer ligando para que a outra pessoa vai ouvir através de palavra. Uma coisa é quando temos liberdade com alguém e brincamos. Eu tenho um grande problema quanto a isso, porque eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu gosto de brincar, gosto de tirar sarro de amigos. Eu tenho amigos que eu tenho muita liberdade. E eu sou baixinho, eu sou careca, os caras brincam daqui, eu brinco de lá, mas na amizade. Mas é uma linha tênue, porque às vezes eu posso falar algo que ofenda a outra pessoa. Por isso que eu busco brincar com pessoas que eu tenho essa liberdade. Mas a pessoa preconceituosa, ela se torna insensível, porque ela faz algo que é para ferir a outra. Ela não liga para o que a outra está sentindo. Ela não se preocupa se a palavra dela vai diminuir alguém ou vai... Não. A pessoa preconceituosa, ela é egoísta, ela só pensa em si própria, só nela. Ela estando bem, não tem problema. E deixa eu te falar uma coisa, gente. Às vezes, este problema do preconceito, por favor, entendam o que eu vou dizer, entendam, por favor. Essa questão do preconceito, nós criamos vários guetos. Entende? Porque, veja bem, existe o preconceito do negro contra o negro, existe. Assim como existe preconceito entre os próprios negros, os negros ricos e os pobres. Assim como há preconceito entre os brancos ricos e pobres. Assim como há preconceito em pessoas não apenas de religiões diferentes, tipo cristãos e muçulmanos. Há preconceito entre os cristãos e os muçulmanos para com os cristãos. Verdade? Mas vou te falar uma coisa, aí nós estamos questionando e buscando entender o preconceito religioso entre os cristãos e muçulmanos e não resolvemos o nosso preconceito entre cristãos. Entre os batistas e assembleanos, um se acha melhor do que o outro. Hein? E aí? Entre batistas e presbiterianos? Entre batistas e batistas? Igrejas batistas são preconceituosas com irmãos de outra igreja batista. Isso existe.
E nós estamos querendo resolver o problema de preconceito racial e não conseguimos lidar com preconceito entre os iguais, gente. Entende? Nós não conseguimos. Olha só, o Dia da Consciência Negra. E o Brasil está dividido entre esquerda e direita. Política. Existe um feriado nacional para discutir o Dia da Consciência Negra, porque temos que vencer esse preconceito, e temos de fato. Só que muitas dessas pessoas que levantam essa bandeira, elas não conseguem conviver com pessoas que pensam politicamente diferente do que elas. Meu irmão, a gente não consegue resolver e conviver com pessoas que pensam diferente de nós partidariamente. Estamos longe de resolver o problema do preconceito racial, infelizmente. O futebol nos divide, corintiano, palmeirense, são paulino, famílias são divididas, pessoas brigam por causa de futebol. Preconceito de time entre pessoas da mesma família. Irmãos que não se falam por causa de futebol, porque um tirou sarro do outro, o outro é corintiano, eu sou palmeirense. Preconceito besta. E de repente, esses dois que não se falam por causa de futebol estão levantando a bandeira do Dia da Consciência Negra. Hipocrisia. De repente, eu, pastor Márcio Batista, estou trabalhando, vamos vencer o preconceito, o Dia da Consciência Negra, mas de repente eu não consigo ver o irmão da Assembleia, o irmão da Presbiteriana, como irmão. Preconceito entre os iguais. Irmãos, como nós vimos no texto bíblico, aquele homem que deu o título, o bom samaritano. Ou os samaritanos com os judeus com os samaritanos. Isso faz parte da humanidade, infelizmente. O preconceito, ele está profundamente ligado com pessoas legalistas. Sabe, aquele sacerdote, aquele levita, pela lei, eles eram tão fiéis à lei que eles não se preocuparam com o outro, com o diferente, aquele homem que estava caído. Não estava preocupado. Por causa da lei. E às vezes, nós, devido à lei, nos tornamos preconceituosos. Agora, sabe o que é mais interessante nessa história, gente? Sabe o que é mais interessante? Que eu acho que isso daí que machucou, aquele homem estava vindo da onde? Jerusalém. Possivelmente aquele homem era um judeu. Estava vindo de Jerusalém. Certo? Um judeu. Quem ajudou aquele homem? Um samaritano. O próprio judeu não ajudou um judeu que precisava. Mas aquele judeu foi ajudado por um samaritano. Olha, gente, a religião nos divide, a política nos divide, a classe social nos divide, o futebol nos divide, mas Deus criou apenas uma raça, a raça humana. Mas nós, homens, nós mesmos nos dividimos. Nós mesmos nos dividimos. A parábola do bom samaritano mostra que às vezes a gente se acha tão bom que não somos capazes de ajudar o outro. E aquele outro é o nosso próximo. Parou para pensar que como eu falei, irmãos, o nosso país está dividido por questões políticas. Nessa época de eleição municipal, famílias se dividiram por causa de política. E às vezes essas famílias, essas pessoas que não estão se falando porque um é do partido A, o outro é do partido B, está levantando a bandeira contra o preconceito racial, hipocrisia.
Se você não consegue superar, se você não consegue conviver com alguém que pensa de maneira política diferente do que a sua, você não tem autoridade para levantar uma bandeira contra a questão do preconceito racial. Lida primeiro com seu preconceito contra o que pensa diferente de você politicamente, aí depois você vai tratar sobre a questão de política racial, sobre diferenças raciais. É hipocrisia. É gente que quer se aparecer no Facebook, Instagram. Vamos, consciência negra, vamos ajudar o... Mas não fala com o pai, não fala com a mãe porque pensa diferente do que ele. Famílias que se dividiram porque o filho agora é de outra religião, a filha é de outra religião. Meu filho era evangélico, agora está indo para macumba, pastor, não falo mais para ele. Ei, é decisão dele, é teu filho, ame-o. Ame-o. Se você não consegue amar alguém que é do teu próprio sangue, mas que é de uma religião diferente do que a sua, como você vai querer falar sobre preconceito racial? Pastor, mas não é a religião que eu quero. Não é... Eu entendo isso, meu irmão, minha irmã, eu entendo, mas é teu filho, é tua filha, é teu pai, é tua mãe. Independente da escolha religiosa, ame. Ame. É o que a Bíblia diz, é o que Jesus disse. Entende? E às vezes nós queremos resolver esse problema do mundo. Levantar nossas bandeiras para acabar com toda e qualquer forma de preconceito. O preconceito homofóbico. Vamos fazer... E a gente não consegue lidar com as nossas próprias sexualidades. O homem quer juntar... Quer liberar a questão da homossexualidade, os casamentos, vamos fazer com que haja casamento entre os homossexuais, vamos liberar, mas os heterossexuais não estão conseguindo resolver o seu próprio casamento. Entende? Meus irmãos, a Bíblia pede para amar. Não significa que devemos aceitar as questões diferentes e amar. Por exemplo, eu sou um cristão. Se houver um amigo muçulmano, é óbvio que eu não vou concordar com ou aceitar, talvez, a forma como ele pense, é dele, mas não vou deixar de amar com esse cara. Não vou deixar de sentar e tomar um suco para conversar, para dar risada com ele. Afinal de contas, ele pensa diferente do que eu. Mas a estrutura é a mesma, carne e osso. Jesus andava com os diferentes. Mas Jesus não abria mão do que ele cria. Jesus não abria mão em momento nenhum da missão dele. Mas ele convivia. Ele ia nos lugarejos samaritanos. Mesmo que os samaritanos expulsassem ele ia. Porque os samaritanos não amavam, mas ele amava aos samaritanos. Isso é que importa. E olha que interessante, as pessoas falam às vezes que a Bíblia é muito machista, a Bíblia é muito isso, não sei. Irmãos, volto a dizer, a Bíblia apenas relata a humanidade. Se existe uma sociedade que era machista, a Bíblia vai mostrar que era machista. Mas pastor, e na Bíblia lá você vai Paulo falando para as mulheres se calar na igreja, isso é machismo, olha lá, irmãos, é cultura. Agora, quer saber o que Deus pensa? Você quer saber o pensamento de Deus sobre isso? Lá em Gálatas capítulo 3, o próprio Paulo, o Paulo que falou lá em Corinto para as mulheres se calar, que as mulheres ficam bravas com esse versículo, onde já se viu, homem nenhum manda ficar quieta, era a cultura daquele lugar. Mas olha que interessante, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 29, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Agora, olha que coisa linda, o versículo 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Irmãos,
Paulo está dizendo, gente, é o seguinte, aqui na nossa sociedade, aqui onde a Gálata é uma região lá que muito grego, é uma misturada, eles tinham as culturas diferentes. Então é como se Paulo tivesse assim, ó, gente, aqui na nossa cultura tem escravo. Tem escravo. Não é legal, mas tem escravo. Tem gente livre. Aqui na nossa cultura, o homem é mais importante do que a mulher, certo? O homem é a sola, a mulher é um objeto. Naquela época, gente, mulherada, vocês que nasceram aqui no Brasil nesse período, levanta a mão para o céu. Naquela época, a mulher era um objeto. Então, culturalmente, naquele período, mulher não valia nada. Mas aí Paulo está dizendo assim, mas em Cristo Jesus, são todos iguais. Ou seja, para Cristo, para Deus, não tem escravo, não tem livre, não tem judeu, não tem grego, não tem homem, são todos iguais. Isso é o que Deus pensa de nós, meu irmão. Para Deus não há negro, não há branco, não há corintiano, não há palmeirense, não é de esquerda, não há de direita, não há batista, não há assembleano, somos todos um. Somos todos um. Mas que esse dia da consciência negra, onde realmente é importante, é necessário que seja dito sobre isso, é necessário que lute contra o preconceito racial, sem sombra de dúvida, mas que possamos pensar sobre a consciência humana. Se eu amar o ser humano, independente se ele é negro, se ele é branco, se ele tem alguma deficiência, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é cheiroso, se ele é fedido, não interessa, eu vou amá-lo. Eu vou amá-lo. Mas quando a gente começa a colocar nichos, daqui a pouco vai ter o dia da consciência judia, dia da consciência italiano, dia da consciência indígena, dia da consciência, porque todas as minorias sofrem. Não, os negros não são uma minoria em questão de quantidade, mas eles são uma minoria na questão das oportunidades, isso sim. Então é uma questão histórica que precisa ser resolvida, sem sombra de dúvida. Agora, se todos nós olhássemos nossos irmãos negros como irmãos e amá-los, a gente vai olhar os nossos próprios irmãos, quem é branco, vai olhar o nosso próprio irmão branco e amar. Porque tem muito branco que é rico e odeia os brancos pobres. Aí na igreja tem muitos negros que são ricos que pisam nos negros que são pobres dentro das próprias igrejas. Ou é mentira? Ou todos os irmãos negros são unidos? Não são. Porque tem negros que quando se tornam ricos, a última coisa que pensa é ajudar os próprios irmãos. É preconceito contra a mesma raça. Entende? Sabe, meus irmãos? Fisicamente nós somos diferentes. Porém, espiritualmente não existe diferença de cor, classe social ou de raça. Nada disso. Nada disso. Jesus veio para pôr um fim nisso tudo. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. No céu entrará espírito, não entrará carne. No céu entrará apenas nosso espírito. Não entrará nossa cor, não entrará nossa classe social. Lá não tem rico, não tem pobre. Não tem gordo, não tem magro, não tem alto, não tem baixo. Somos espirituais. Quer ir para o céu? Eu acredito que você quer ir para o céu. Então, se você quer ir para o céu, faça como o samaritano. Ame e faça o bem para aqueles que são diferentes de você. Afinal, foi o próprio Cristo que disse que esta prática de amar o próximo faz parte do caminho para o paraíso. E pensando nisso, eu posso dizer com certeza, pessoas preconceituosas não herdarão o reino dos céus. Porque a primícia do reino dos céus é que eu ame o meu próximo. É que eu ame o meu irmão. Então deixa eu te falar uma coisa. E cara, nas igrejas tá cheio de gente assim. Existem igrejas onde as pessoas têm preconceito contra os irmãos negros, contra os irmãos mais pobres, contra os irmãos mais desafortunados. Você pode ser um pastor, você pode ser um líder, você pode ser quem for dentro de uma igreja. Se você é preconceituoso, meu irmão, não é o caminho para o reino do céu que você está indo.
é Jesus que diz, não sou eu. Porque a primícia é amar o próximo, e o próximo, na grande maioria, é o diferente. Não é aquele que é parecido comigo. Bom, meus irmãos, vamos comemorar o Dia da Consciência Negra, trazendo para nós a lembrança de um povo tão sofrido e que merece oportunidades, essa mudança social, sem sombra de dúvida. Mas vamos também pensar no dia de uma consciência humana. Tá? Porque talvez existam pessoas que sejam brancas dos olhos verdes, mas estão sofrendo, estão vivendo abaixo do nível da miséria e precisam de ajuda. Existem japoneses que não fazem parte da nossa etnia, mas estão sofrendo, italianos, alemães, independente. Sabe o que é interessante nessa história de Jesus, do bom samaritano? O homem vinha de Jerusalém, foi assaltado, nu, quase morto. E quem veio ajudá-lo foi um samaritano. Vamos contextualizar hoje? Vamos contextualizar um pouquinho? É como se um alemão estivesse saindo de Auschwitz, lá aquela região onde tinha o campo de concentração. Hoje, tá bom? Hoje. Tá descendo, saiu de Auschwitz. E no caminho, esse alemão, ele é assaltado, arrancam-lhe suas roupas e deixam ele quase morto. E passa um religioso alemão e não ajuda. E passa um levita alemão e não ajuda. E sabe quem que ajuda esse alemão? Um judeu. Um judeu passa, olha o alemão quase morto, coloca esse alemão dentro do seu carro, suja o carro de sangue, leva esse alemão até um hospital, paga e fala para o dono do hospital: faça o que tem que ser feito para salvar esse homem, depois eu pago tudo. Cara, mas esse cara é um alemão, a raça dele quer matar vocês, ele não ama o judeu, não interessa. Não interessa quem ele é, o que ele é, interessa que eu sou. Entende a lição que Jesus estava dando para aquele homem? Quem estava ajudando era um samaritano ajudando um judeu. Sabe, meus irmãos, a gente precisa ter o coração mais aberto pelo próximo. As nossas igrejas, elas têm que ajudar os da casa, mas nós temos que ajudar aqueles que não precisam. Mesmo se for ateu, mesmo se a pessoa não está precisando, ajude essa pessoa, ela é teu próximo. Você é de esquerda, você tem direito. Tem alguém de direita sofrendo, é teu irmão, meu irmão, vai lá e ajuda. Você é de direita, tem algum irmão seu de esquerda que está sofrendo, vai e ajuda, esquece. O amor pelo próximo está acima de amor pela política, amor pela religião, amor pelo dinheiro, amor pelo clube. O nosso amor pelo próximo tem que estar acima de tudo isso, porque Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. E Cristo veio buscar um povo só, não um povo dividido. Cristo não veio buscar os judeus, Cristo veio buscar seus filhos. Cristo não veio buscar os brancos, Cristo veio buscar seus filhos. Cristo não veio buscar os negros, Cristo veio buscar seus filhos. Portanto, se você é um filho ou uma filha de Deus e quer ir para o céu, fazer o bem ao próximo, amar ao próximo, amar o desconhecido, amar aquele que é diferente de você, faz parte do caminho para o céu. Então, vá e faça o mesmo. Lembra do tema da nossa igreja? A mudança começa em mim. Então, antes da gente levantar a bandeira para trabalhar sobre o preconceito racial contra os negros, que é importante, é muito importante. Devemos fazer isso, sem sombra de dúvida. Mas a gente deve quebrar nossos preconceitos contra aqueles que têm uma religião diferente do que a nossa, ou da mesma religião, mas de igreja diferente. Nós temos que quebrar o preconceito contra aqueles que têm partidos diferentes do que o nosso, contra aqueles que têm time de futebol diferente do que o nosso, contra aqueles que têm classes sociais diferentes do que o nosso. Ah, irmãos,
A turma está preocupada com a consciência negra. Só que estamos repletos de preconceitos. Eu tenho muito preconceito no meu coração que eu tenho que trabalhar. Você tem muito preconceito. O preconceito racial é um dos preconceitos. A Bíblia está repleta de história, porque a Bíblia reflete o que eu sou e o que você é. Portanto, a parábola do bom samaritano poderia ser a parábola do péssimo judeu. Mas como foi um judeu, possivelmente, que fez, ele preferiu falar que o samaritano foi bom e que o resto não presta. Então, olhe para você. Veja que você não presta. Eu tenho que olhar para mim e ver que eu não presto. E antes de a gente falar mal do outro, antes de agirmos de maneira preconceituosa com o nosso próximo, devemos entender que Deus ama aquela pessoa, Ele é um filho de Deus. E aí quando essa pessoa precisar, pegue ela, coloque no seu carro ou no seu jumentinho, como foi o bom samaritano, e faça o bem. Faça o bem, sem olhar a quem. E assim iremos para o além, olha, até rimou, para os céus. E estaremos com Cristo, porque Cristo veio morrer pelos diferentes. Todos somos diferentes uns dos outros, mas Ele nos ama. Então vamos amar nossos irmãos. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar por tua vida. Senhor Jesus, abençoe a cada um de nós, ó Pai. Pai, que data importante é essa, Pai, que teve essa semana no Brasil. Questão da consciência negra. Realmente nós somos um povo preconceituoso, temos muito que melhorar, muito que aprender, mas Deus, quantas coisas além da racial nós temos de preconceito. Nos ajude a superar tudo isso, Pai. Nos ajude a amar nosso próximo, mesmo que ele seja diferente do que a gente. Nos ajude a amar nosso próximo, mesmo que a forma dele pensar e falar nos incomoda, Pai. Nos perdoe pelo preconceito que há dentro de nós. Pai, que as famílias que estão divididas por questões políticas, questões de time de futebol, questões religiosas, abram mão disso tudo, se perdoem, se amem, porque não vale a pena. E que nós possamos fazer como aquele samaritano, amar o próximo, independente de quem seja. Mesmo que saia dinheiro do nosso bolso, mas o dinheiro não vale nada comparado ao amor ao próximo. Nos ajude e tenha misericórdia de nós. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma boa semana, meu irmão. Fique com Deus. E olha, veja quem Deus vai colocar na tua vida. Veja quem serão os próximos que Deus vai colocar na tua vida. Talvez sejam pessoas que você não gostaria. Talvez sejam pessoas que você jamais gostaria de ajudar. Mas é a oportunidade que Deus vai te dar para se tornar uma pessoa melhor. Então, vai e faça como samaritano. Beijo. Deus abençoe. Fiquem com Deus.